Michael Schlussel, eu trabalho aqui no Centro Britânico da Equator Network, trabalho como estatístico e metodologista, tenho um bocado de experiência com pesquisa clínica, tanto da parte epidemiológica quanto da parte de ensaios clínicos, mas hoje em dia o meu foco principal é meta-pesquisa, né? Pesquisa em pesquisa. E eu estou principalmente interessado na investigação da qualidade das publicações e formas inovadoras de disseminação de pesquisa, que se diz scholarly communication, não é? Comunicação acadêmica, e o processo associado para validar essas publicações, que é a revisão por pares. Eu vou tentar seguir um bocado a linha da discussão iniciada pela Patrícia Logulo no início do mês, que é uma colega brasileira que trabalha aqui comigo na Equator, e ela falou bastante sobre reporting guidelines, né, que a gente chama de roteiro de artigo. Ela começou mencionando o problema do desperdício em pesquisa e apresentou um bocado das coisas que a gente faz aqui na Equator Network para tentar promover os roteiros de artigo e a adesão a essas ferramentas, e também da questão de avaliação, né, dos artigos usando essa ferramenta. Então, tanto para os pesquisadores que querem escrever os artigos, como para os leitores que têm acesso a essa informação apenas por meio dos artigos que são publicados. Então, acho que os roteiros de artigos são uma ferramenta muito bacana para ambos os públicos, né? Quem está escrevendo e para quem está lendo. Eu vou, enfim, antes da gente... Só gostaria de agradecer muito ao Michael por estar presente, e essa introdução, claro que ela é importante desde sempre, né, para a qualidade dos trabalhos científicos. Mas a Daniela e eu estamos falando informalmente antes de iniciar essa gravação, agora nesse momento de uma produção científica em alta escala, um número muito grande de artigos e sendo publicados muito rapidamente. O termo em inglês é fast track, né? Então, mais ainda é importante para os acadêmicos, professores, profissionais de saúde, enfim, todo mundo, toda a sociedade tem que refletir mais sobre isso. Então, agradecer para a gente aprofundar nesse tema que é tão importante nesse momento de uma pandemia que estimula os pesquisadores a produzirem e os editores a aceitarem muitas vezes artigos que muitas vezes não teve o tempo suficiente de serem avaliados. A gente agradece bastante. A gente estava aqui num papo animado antes de começar a gravar, né? E vamos ver se a gente consegue resgatar tudo que falamos no início, né? Que a gente estava discutindo. Obrigado, Michael. Nada, o prazer é meu. Essa questão que o Ayrton levantou da necessidade, né, do fast track, da necessidade de uma produção acelerada, não é, nesse momento, que a gente tem que pensar na qualidade, é claro, mas a gente tem que pensar na urgência também, não é? Na emergência do problema e na urgência de produção de evidência para solucionar as questões que vão embasar as decisões, né, políticas, de saúde pública, enfim, para resolver esse problema dessa pandemia. E, enfim, eu sou um bocado como o Luiz Correia, também gosto de fazer citações. Eu já vou jogar logo duas. Uma do Douglas Altman, que foi o criador da Equator, também foi mencionado na aula da Patrícia, que diz que normalmente, não é, ele dizia, né, normalmente os pesquisadores estão tão ocupados conduzindo pesquisa que eles não têm tempo para parar e pensar naquilo que eles estão fazendo. E isso é um problema, e principalmente no momento em que a gente precisa da pesquisa sendo feita com uma certa celeridade, isso é um problema ainda maior, porque se já é uma rotina fazer a pesquisa no piloto automático, né, como a gente diz,
no momento em que a gente tem que fazer ela com tanta urgência, isso acaba gerando problemas maiores do que os problemas que já são gerados normalmente por conta dessa praxe. E a outra citação que eu quero fazer é de um cara chamado Wolfgang Pauli, que diz: eu não me importo se você demora para publicar os seus artigos. O que eu me importo é que você publique eles com mais velocidade do que você pensa. Então a gente tem que encontrar esse balanço, né? Nesse momento é muito difícil, você não tem de fato muito tempo, mas você tem muitas ferramentas para te ajudar a fazer um bom trabalho. E eu acho que é um bocado sobre essas ferramentas que a gente vai conversar hoje, e eu espero que, se não já acostumados, ou no mínimo conhecedores dessas ferramentas, as pessoas que estão assistindo possam tirar algum proveito da apresentação, porque vai ser muito difícil de cobrir com muitos detalhes todas elas, mas possam pelo menos tirar algum proveito e buscar mais informações sobre essas diferentes ferramentas e plataformas que a gente pretende discutir hoje para produzir artigos e conduzir estudos com o máximo de qualidade possível dentro do tempo restrito que a gente tem no momento. Uhum. Bom, a primeira coisa que eu queria, então, abordar, eu vou aproveitar o gancho, né, da aula. Eu espero que as pessoas estejam acompanhando todas as aulas, e se não tiverem, então já fica aqui a minha dica para dar uma olhada na aula da minha colega Patrícia, que falou sobre os roteiros de artigo, e duas questões que foram levantadas no final da apresentação dela, que eu achei super relevante, né? Uma foi uma pergunta da Daniela sobre pistas, né, que a gente pode procurar nos artigos científicos acerca da qualidade dos estudos. A Patrícia deu a opinião dela, e eu não vou estragar, quem não tiver assistido ainda o vídeo, que vai lá procurar e assista, mas a minha dica é olhar a discussão sobre as limitações do estudo. Eu, tanto como revisor, como editor de revistas científicas, tenho um certo ranço com artigos que estão submetidos, ou artigos que eu leio, até mesmo como leitor, não é? Artigos que eu leio e que na discussão não tem um bom parágrafo discutindo as limitações do estudo. E o que eu quero dizer sobre um bom parágrafo discutindo as limitações do estudo? Não é apenas um parágrafo que vai listar as limitações do estudo, porque a coisa mais comum de se encontrar é aquele parágrafo dizendo limitação A, B, C, e como essas limitações, na verdade, não impactaram no resultado dos estudos. Uhum. E isso, para mim, é basicamente uma pessoa tentando fazer marcar um X, né, naquele box que você precisa preencher. Um checklist. Exatamente, não é? E por melhor que seja o teu estudo, não existe um desenho de estudo perfeito, e é muito difícil você conduzir um estudo em que você consiga prever tudo o que vai acontecer. Portanto, limitações não são apenas naturais, elas são esperadas. E eu acho que a arte reside em saber reconhecê-las e discutir, contextualizar os teus resultados sob a luz dessas limitações. Então, a minha dica seria essa. Ao ler um artigo científico, sempre tente identificar como é que os autores contextualizam a conclusão dos estudos deles sob a luz das limitações desses estudos. E a outra pergunta foi sobre a utilização dos roteiros de artigo, né, dos Reporting Guidelines, para avaliação da qualidade dos estudos. E, na minha opinião, embora os roteiros de artigo não tenham sido desenhados para avaliar a qualidade metodológica, nós temos outras ferramentas para isso, e isso também já foi discutido em outras aulas, mas eles são essenciais, porque os roteiros de artigo eles vão garantir que você tenha nos artigos científicos o mínimo de informações para poder fazer essa avaliação da qualidade metodológica. Portanto,
se a gente pensar, por exemplo, na ferramenta da Cochrane, que são cores para avaliar o risco de viés, né? Vermelho para alto risco de viés, verde para pouco, baixo risco de viés, e agora mudou, mas antes eles usavam o amarelo para unclear, né? Para aquela informação que não está clara no teu artigo, ou simplesmente que não está presente, não é? Então, isso era o grande problema, na minha opinião. Porque quanto mais amarelo você tem num artigo, quanto mais amarelo você tem naquele relatório de uma pesquisa, menos você pode aprender com aquela pesquisa. Eu tinha sempre uma discussão com o Doug, que eu tentava convencê-lo de que, é claro, né, no mundo ideal, um estudo bem desenhado é muito melhor do que um estudo que teve problemas ou que não foi desenhado à perfeição, mas eu acho mais problemático um artigo científico que não descreve todos os detalhes do teu estudo, incluindo os problemas, e principalmente os problemas que você enfrentou ao longo da condução do teu estudo, porque isso impede que as pessoas aprendam com os teus obstáculos. Então, eu acho que agora eles mudaram um bocado o processo, a ferramenta para avaliar o risco de viés, mas eu gostava, embora me irritasse um bocado, de artigos com a luzinha amarela, né, indicando que não havia informação, mas eu gostava mais quando isso estava claro, porque a gente podia perceber a importância que a qualidade da redação tem na avaliação da qualidade metodológica dos estudos. Então, no meu ponto de vista, os roteiros de artigo eles servem para isso, para identificar peças do quebra-cabeça que estão faltando da qualidade metodológica dos estudos. Então, no meu ponto de vista, os roteiros de artigo eles servem para isso, para identificar peças do quebra-cabeça que estão faltando. E se há muitas peças faltando, com certeza as conclusões desse quebra-cabeça não vão ser as melhores possíveis. Michael, você estava falando do amarelinho, e eu aqui pensando na primeira vez que eu usei essa ferramenta, e eu lembro de eu perguntando na aula e depois também ficando muito incomodada com esse amarelo, se o amarelo não era pior que o vermelho. Porque quando a pessoa não faz e admite que não faz, aquilo traz uma transparência, né, para o processo. Você sabe que ele não fez, e desde que ele tenha falado e adequado a conclusão para, né, o não mascaramento, por exemplo. Não fez. Tá bom, mas ele adequou a conclusão para isso, né? Ele redimensionou o achado. Agora, quando ele não fala nada e a gente não consegue encontrar informação, isso é bem sugestivo de que não foi feito, né? Porque quem faz questão de dizer que fez, né? Dificilmente alguém que fez e que está preocupado com a qualidade do trabalho não vai falar que registrou, por exemplo, o protocolo de pesquisa, né? Não, com certeza. Eu já tenho esse conceito na minha cabeça bem definido. Eu acho que a falta de informação é pior, porque foi como eu disse, assim, eu costumo... É engraçado, eu acho que essa pandemia já está tendo um impacto grande em mim. Eu costumo ser mais cínico e quando eu começo a encontrar muita informação faltando num artigo, eu já começo a pensar exatamente que tem alguma coisa estranha, não é? Mas a gente tem que pensar também que a gente está num momento em que a quantidade de novos pesquisadores, de jovens doutores, de pesquisadores em início de carreira é maior do que nunca. E eu não sei exatamente o feedback que vocês estão tendo nesse curso, mas nas aulas que a gente dá nos cursos da Equator, eu encontro muitos desses jovens pesquisadores que não tiveram contato com certas das ferramentas, incluindo os roteiros de artigo, e estão simplesmente repetindo práticas, não é? Dos seus orientadores, dos seus supervisores, dos seus chefes, dos seus líderes de com muito viés, né? Com muito viés, obviamente, né? Exatamente. Então, eu não sei, eu acho que eu estou ficando um bocado mais
mais benevolente, talvez por estar me encontrando numa situação em que eu vejo, assim, às vezes as minhas mãos um bocado amarradas para trabalhar. Eu penso nesses pesquisadores que estão liderando artigos de tese de doutorado e que, quando a gente vê, a gente não sabe, né, essa história por trás. Como pessoas que talvez simplesmente não tenham acesso. Então, definitivamente, me irrita muito, me deixa muito desconfortável a falta de informação, porque enfim, vou a partir de agora sempre tentar ser um bocado mais otimista e pensar que, na verdade, o que aconteceu foi simplesmente que a gente não teve a possibilidade de aprender com obstáculos que esses pesquisadores encontraram nos estudos deles e que não estão presentes naquele artigo. Sim, claro, às vezes porque há o receio do julgamento, né, que os leitores terão do estudo que eles estão escrevendo, mas também simplesmente pelo fato de que eles não sabiam como reportar ou não estavam, enfim, versados nessa técnica de utilização dessas ferramentas. Aí tu pode até falar um pouco melhor que eu, mas eu tenho a impressão que mesmo os Reporting Guidelines e o site do Equator, apesar de não ser recente, aqui no Brasil a discussão sobre ele é um pouco recente, sim, e por muito tempo a discussão sobre integridade, né, na área científica ficou muito pautada em relação. Aqui no Brasil tem essa sensação, e aí é uma sensação mesmo, é opinião só, né? Uhum. Que ficou muito em cima do plágio e do autoplágio, e essa discussão ficou muito vazia, né? Ficou muito só na questão do plágio mesmo. Que é uma questão importante, mas não é a única em termos de integridade, reprodutibilidade, transparência, né? A transparência transcende, que é a qualidade propriamente do estudo, né? Eu penso assim, você talvez quatro, né? Três ou quatro estágios que você tem que certificar, 3 ou 4 passos que você tem que certificar que são muito bem dados no exercício, né? Na prática científica. Que é o planejamento, a gente começou discutindo isso, né? É necessário você investir tempo planejando os teus estudos, é a condução, claro, tão importante quanto planejar bem é conduzir bem, mas aqui a gente está falando um bocado não, principalmente sobre pesquisa clínica. E quando você está lidando com seres humanos, é praticamente impossível prever o que vai acontecer. Então, como já mencionei no início, esses obstáculos eles são naturais e até esperados. Então, tão importante quanto planejar é conduzir bem, e conduzir bem significa manter um relatório muito minucioso de tudo que aconteceu durante a condução do teu estudo. E talvez o terceiro, e aí é que eu fiquei na dúvida se eu dividiria em 2 ou não, o terceiro estágio seria a disseminação, né? Então, você descrever muito bem o que você planejou, o que você fez, né? O que você conseguiu atingir e quais foram, então, os resultados dessa pesquisa. Mas o último passo, ou, enfim, né, uma parte desse terceiro passo, é garantir que os leitores tenham acesso. Né? Garantir que os leitores tenham acesso a esse relatório que foi bem feito, a essa pesquisa que foi conduzida, a esse estudo que foi bem planejado. Porque senão vai tudo por água abaixo, não surte efeito, não tem impacto na melhora da qualidade do atendimento à população, ao paciente, que é o objetivo maior da pesquisa médica. E aí a gente pode comentar sobre essas opções, né, cada vez maiores que a gente tem hoje em como disseminar, e também sobre os cuidados que são necessários ao se obter informação por esses diferentes meios, esses diferentes canais de disseminação de resultados, né, de estudos científicos. Uhum.
eu penso que hoje em dia a gente está com a possibilidade maior do que nunca, né, de se beneficiar desses canais. Um dos canais que a gente estava discutindo antes de começar a aula são essas novas plataformas, relativamente novas, novamente na área de pesquisa clínica, que são os pré-prints, e inclusive a Cielo, não sei se já lançou. Já está disponível. Já está disponível. A Cielo, a Rede Cielo, tem uma plataforma, então essas plataformas estão se multiplicando numa velocidade alta, e eu acho que os pesquisadores eles podem fazer o melhor uso possível dessas plataformas. Eu vou tentar não fugir muito do assunto que a gente está falando, tentando sempre contextualizar na questão da pandemia, mas um dos maiores problemas que a gente tem na área, na literatura médica, é o viés, né, de publicação, é a não publicação de resultados e principalmente a não publicação de resultados que certas pessoas consideram não interessantes. Na questão do Covid, eu acho que isso fica um bocado relativizado, porque a gente tem grupos que estão literalmente brigando para ter as suas ideias avançadas com relação tanto à disseminação da doença quanto ao tratamento da doença. E então talvez a gente não tenha, isso é uma coisa que a gente não vai conseguir avaliar agora, mas é um tópico interessante para se olhar de forma retrospectiva quando essa tempestade passar, mas talvez a gente não tenha esse grande problema de publicação de resultados que se diz negativos, embora eu não goste do termo, mas os pré-prints eles vêm como uma plataforma que permitem aos pesquisadores disseminar esses resultados que normalmente não são aceitos, pelo menos não nos considerados principais jornais da área médica. Mas é claro que a gente tem que ter em mente que essas plataformas elas têm uma diferença essencial com relação aos jornais, que é o fato de que esses documentos eles não passam pelo processo de revisão por pares. Então, mais do que nunca, o leitor ele tem que estar ciente de que é preciso fazer esse exercício de avaliação crítica do conteúdo, e, novamente, a gente retoma a discussão das ferramentas disponíveis, tanto para avaliar a qualidade metodológica dos estudos, quanto para avaliar a qualidade do relatório em si, da descrição do estudo. Então, eu acho que os pré-prints eles são uma ferramenta interessante, até para disseminação rápida dos resultados, mas tem que se ter em mente de que esses documentos que vão ser encontrados nessas plataformas não passaram por esse processo que é a pedra fundamental, não é, da comunicação acadêmica, que é o processo de revisão por pares. Não que esse processo garanta que os artigos publicados nos jornais que têm esse crivo, não é, metodológico sejam de qualidade, e muitas vezes porque tanto autores quanto editores quanto os revisores não utilizam essas ferramentas que a gente está discutindo, mas em qualquer uma das circunstâncias a gente tem a possibilidade como leitores, em qualquer nível que nós sejamos, né, como pacientes ou como médicos, não é, esse pessoal da linha de frente combatendo a pandemia, como políticos tendo que tomar decisões com base na melhor evidência disponível. Então, essas ferramentas são úteis para todos os diferentes grupos que estão usando a evidência científica para melhorar a sua prática profissional, seja ela qual for. Eu acho que dos pré-prints a gente precisa
tomar cuidado só com os extremos, né? O fato dele ser um pré-print não significa que ele não seja bom o suficiente, né? Porque você vai ter essa dificuldade de publicar alguns resultados não favoráveis a algumas intervenções ou que contradigam o que a maioria acredita, né? Então, a gente sabe que tem um papel importante, em algumas áreas até mais, né, importante, e, por outro lado, também não supervalorizar sem avaliar criticamente o que está lendo, né? Porque virou meio que uma prática, né? O compartilhar informação sem nem ler, né? E isso é preocupante, acho que para todo mundo, mas entre quem é da área de ciência, isso é mais preocupante, porque de repente você recebe um pré-print de alguém que você confia e acredita que a pessoa leu e que ela avaliou e ela já validou porque está compartilhando, quando às vezes ela simplesmente apertou compartilhar no celular, né? Então, isso aumenta, né, o alerta que a gente precisa ter da necessidade de leitura crítica antes de sair compartilhando a informação, né? E principalmente a gente não falou ainda num ambiente que o fake news é bastante atuante. E eu estava vendo aqui nos Estados Unidos, 3 em cada 10 americanos acreditam que o Covid-19 foi feito em laboratório. Na Inglaterra, para falar dos países desenvolvidos, com mais acesso à informação confiável, pelo menos se esperaria, na Inglaterra tem grupos de pessoas destruindo as antenas de 5G porque acham que isso pode estar causando a transmissão do Covid-19. E é interessante, eu vi até um comentário de uma jornalista que as pessoas associam que o uso do celular está transmitindo, mas a transmissão é por não lavar as mãos e ter o contato com o celular, evidentemente, com um foco de transmissão, e não tem absolutamente nada a ver, evidentemente, as antenas 5G, né? Então, parece que a gente está na Idade Média, né? Aquelas coisas que a gente via nos filmes antigos. A nossa geração provavelmente no futuro as pessoas vão dizer, mas vem cá, por que faltou tanta comunicação, né? Então, Não, a gente, meios de comunicação não faltam. Eu acho que aí a questão vira um bocado mais filosófica, desde da concepção da internet, né, e a ideia por trás da internet. A gente cresceu, não fazendo analogia, mas inevitavelmente fazendo, a gente cresceu a capacidade de disseminação de informação de uma forma exponencial. E a questão mais básica de todas é exatamente essa que vocês estão comentando, né? A capacidade de fazer uma avaliação crítica da informação que a gente está recebendo. E aí a gente tem os dois extremos, né? A gente está comentando tanto as informações que são disseminadas por veículos considerados acadêmicos, sejam eles os métodos tradicionais de comunicação, publicação em revistas científicas, que passam pelo processo de revisão por pares, ou essa novidade dos pré-prints, e a disseminação por meios de redes sociais, que era o que a gente antigamente conhecia por boca a boca, né, para não dizer fofoca. A gente hoje tem os meios eletrônicos de disseminar as fofocas. E a gente tem, eu diria, justamente por ter essa capacidade potencializada de disseminar a informação, também uma responsabilidade maior de avaliar criticamente a informação que a gente está recebendo. Para fazer uma alusão um bocado mais descontraída, uma citação de um personagem de histórias em quadrinhos.
Não sei se algum de vocês lia as revistinhas em quadrinhos do Homem-Aranha, mas eu lia muito. E a citação principal, que eu me lembro pelo menos, ele dizia era, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é isso, a gente tem essa responsabilidade, minimamente como cidadão, nós temos essa responsabilidade como cidadãos de avaliar aquilo que a gente está disseminando. Então, seja no grupo da família, no WhatsApp, seja no chat de discussão acadêmico, o mínimo que a gente pode fazer é ir verificar a fonte dessa informação e desenvolver essa habilidade, essa capacidade crítica mínima antes de divulgar uma informação que pode ser simplesmente sem pé nem cabeça, mas que favorece um ponto de vista que a gente já tem a priori. Uhum. E nesse sentido, eu acho que eu vou fazer um gancho de volta para a importância dos roteiros de artigo, que é o fato de que a pesquisa médica, idealmente, não é? Ela se basearia num conceito, eu não sei se essa palavra existe o equivalente em português, se diz equipoise, que é basicamente você não ter uma preferência antes de começar a desenvolver o teu estudo, pelos resultados que você vai encontrar, sejam a respeito de uma intervenção, sejam a respeito de um fator de proteção, ou sejam a respeito de uma associação que você está investigando. Só que, na prática, é basicamente impossível não ter esse tipo de preferência. Então, o mínimo que a gente esperaria era que a disseminação dos resultados ela fosse feita de uma forma balanceada e não tendenciosa a favor daquilo que você esperava encontrar. E, novamente, isso só ressalta a importância dessas ferramentas, tanto de qualidade da redação, quanto de avaliação da qualidade metodológica, porque isso é que vai permitir que outras pessoas que não estão envolvidas, que não estiveram envolvidas com o teu estudo, possam fazer essa análise crítica que muitas vezes você tem um viés subjetivo e não foi capaz de fazer na hora de descrever os resultados do teu estudo. Você está falando, Michael, e eu estou aqui pensando nos alunos quando nos procuram para fazer pós-graduação, que vem com aquela ideia de projeto, né? Eu quero provar isso, né? E aí, nas conversas prévias a esse bate-papo nosso, a gente falou muito da questão de muitas vezes a gente não ser preparado para ser revisor de um periódico, mas também fico aqui pensando em quantas vezes a gente se sentiu despreparado para ser orientador, porque se você não se forma, né, compreendendo como se faz ciência, você também vai ensinar isso de uma forma equivocada, né? Se você faz o seu doutorado querendo provar alguma coisa, depois quando te procuram para serem orientados, querendo provar alguma coisa, você não vai corrigir, porque você vai se enxergar ali, né? Então, essa questão da preparação para orientar outras pessoas e até para ser revisor de periódico é bastante importante, né? Sem dúvida. E também há recursos, não é? Talvez eles não sejam tão abundantes quanto os recursos para avaliação da qualidade metodológica ou da qualidade de redação, mas há recursos, pelo menos no tocante à revisão por pares, eu conheço pelo menos um, que eu recomendo por já ter experimentado e saber que ainda que não exaustivo, não é? Porque é um recurso gratuito, é um recurso online, mas é um recurso e é um bom ponto de partida. Não sei se as pessoas conhecem, e talvez muitas já conheçam, mas eu acho que vale sempre a pena mencionar, que é a Publons Academy.
É uma Quem plataforma sabe online. coloca aí online, fica mais fácil para o pessoal acessar, né, Daniela? Sim, ou a gente coloca, Ou também colocamos depois a gente coloca na edição, mas acho que também é bem tranquilo de colocar o site na descrição do vídeo também. Uhum. A gente coloca de mais de uma forma para ver se, né, mais gente acessa Uhum. e tem acesso. Eu digo isso assim, absolutamente sem nenhum conflito de interesses, porque eu não tenho. É uma companhia privada, eu não tenho participação nenhuma nas atividades dessa companhia. Eu já participei como supervisor de um aluno desse curso, mas você não recebe nada por isso. Assim, você recebe o reconhecimento, que, aliás, é uma coisa que eu acho bacana mencionar também. Esse trabalho de revisor, não é? Geralmente, ele não retorna nada para a pessoa que está investindo tempo. Retorna sempre um bocado de experiência, mas em termos tanto financeiros como quanto aos critérios relacionados à progressão de carreira, esse tipo de trabalho geralmente é muito subvalorizado quando é sequer contabilizado em qualquer tipo de avaliação, seja numa entrevista de emprego, seja num concurso ou num processo de avaliação para progressão de carreira. E o que essa companhia começou fazendo foi justamente tentar dar um certo valor a esse trabalho que os pesquisadores, né, acadêmicos fazem de revisão por pares. E eles têm um sistema bacana de compilação das revisões que você faz para periódicos, né, para revistas científicas, e você pode organizá-los por datas. Algumas dessas revistas, elas permitem, inclusive, que você compartilhe o conteúdo das suas revisões, e você pode, enfim, organizar isso tudo cronologicamente e por diversos outros critérios, que aí eu vou recomendar que quem tiver interesse vá ao site e pesquise mais. Você pode fazer um download de um documento e anexar o teu currículo. Eu acho que a tendência, naturalmente, vai ser que esse tipo de atividade seja mais valorizada. A gente está passando por um processo, pelo menos aqui na Universidade de Oxford e em diversas outras universidades aqui na Europa, que é o de transição do modelo clássico de avaliação, onde você se baseia principalmente na quantidade de publicações e na dita qualidade dos periódicos em que você tem essas publicações, o famigerado fator de impacto, para um modelo de integridade na pesquisa, de transparência na pesquisa. E esse tipo de atividade ele é muito bem visto, portanto, eu acredito que a tendência seja se valorizar mais o tempo que você investe na avaliação de trabalhos dos seus pares. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nesse website da Publons para organizar as tuas revisões, e quem tiver interesse, dá uma olhada no curso para ao menos ter um bom ponto de partida para treinar como revisor. Essa plataforma eu achei genial, porque realmente é um trabalho que demanda um tempo grande, né, uma responsabilidade grande também, você avaliar o trabalho de outra pessoa, e realmente o reconhecimento, pelo menos aqui no Brasil, era praticamente zero antes da plataforma. Agora a gente já vê uma certa movimentação em relação à plataforma, inclusive com várias revistas brasileiras também, já perguntando se você quer incluir a sua revisão na plataforma. Achei bem interessante. E ele está vinculado ao Web of Science, né, que é um aspecto importante também, né? Sim. Eu quero fazer aqui só um aspecto que eu ia comentar. A gente falou antes sobre preprints, e está sendo lançado, acho que até nessa semana, em parceria com a Associação Brasileira de Editores Científicos. Se chama EMERI. EMERRI. Então,
e junto com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Então, só para confirmar que vários editores estão lançando pré-print, né? Que é uma tendência que está aí para ficar, né? Então, a gente tem que aprender. Acho que o mais importante, se já citar no nível internacional, MEAD RXIV, né? Esse é o mais conhecido, né? Ele tem alguma limitação para publicar nesse? Olha, esse que você está falando, eu acredito que seja o MAD Archive, não é? Isso. Isso. Ele, enfim, você pode submeter um documento de Word, você pode submeter um documento de PDF, você não tem nenhuma obrigatoriedade com relação a critérios técnicos para publicar para ter o teu trabalho publicado e ter um DOI associado a essa publicação, mas eles fazem um check, uma checagem mínima dos autores do documento que você está fazendo a submissão. Então você tem que submeter também um documento assinado por cada um dos teus coautores, certificando de que eles são autores daquele documento e o grupo responsável por organizar essa plataforma vai fazer essa checagem mínima, que é um documento do Conselho Internacional de Editores de Jornais Médicos que você normalmente submete para qualquer revista científica da área médica. Mas é a única checagem que eu sei que eles fazem antes de publicar um documento. Mas, claramente, todos os documentos que estão disponíveis nessa plataforma têm uma estampa bem clara de que é um documento que não passou por revisão por pares. Então, os leitores têm que ter a ideia, não é, de ter esse tipo de estampa, é justamente alertar os leitores de que eles precisam ter um cuidado maior na hora de interpretar os resultados e de contextualizar as conclusões desses estudos que estão disponíveis nessa plataforma, justamente porque não houve esse crivo metodológico de outros pares da área acadêmica. Mas é basicamente isso, é uma forma de fazer a tal fast track que o Ayrton comentou, e no meu ponto de vista, o maior benefício dos pré-prints é justamente uma porta aberta para que os pesquisadores possam publicar artigos e resultados de pesquisas que eles potencialmente não conseguiriam publicar em outros jornais por falta de interesse ou por qualquer outro motivo. Claro, novamente, vale a pena ressaltar sempre. Entra aí também a qualidade metodológica e a qualidade da redação desses documentos. Mas, como toda plataforma E depois faz... qual é o processo depois para a publicação? A revista vai aceitar, claro, de acordo com os seus critérios que já são estabelecidos. E se não aceita, o trabalho ele já foi publicado, a inovação, né, o ineditismo, como é que ele se mantém para a publicação? Não, então, isso é uma coisa muito bacana dos pré-prints, né? Pelo fato de não ter sido revisado por pares, você não tem essa caracterização de uma publicação científica. Então, é claro, jornais que ainda estão reticentes em aceitar submissões que já foram disponibilizadas sob a forma de pré-print, mas, novamente, como você disse, eles estão aí para ficar, é uma tendência que está crescendo e, naturalmente, os jornais vão aceitar cada vez mais
incluindo jornais de renome na área médica, independente, claro, do fator de impacto, mas jornais em que a gente sabe que tem uma audiência bacana, como o Jornal Britânico de Medicina, né, o BMJ, e o Lancet. Então, você Eu tenho a impressão que mesmo os reticentes, depois dessa chuva de pré-prints da pandemia, acabam abrindo, né, a possibilidade, porque isso está vindo com uma força tamanha nesse contexto de agora que vai ser inevitável ter que rediscutir isso, né? Mesmo para quem é contra, né? Mesmo para quem embora eu não acho favorável. que... Sim, sim. E embora eu não acho que isso seja lá grande critério para avaliar a qualidade de nada, os jornais estão ainda muito preocupados com citação. E há trabalhos publicados, eu acho que a gente pode colocar até o link para esses trabalhos, que identificaram o maior número de citações para artigos publicados em revistas que têm o processo de revisão por pares, após terem sido publicados como pré-print. Então, o pré-print ele funciona, inclusive, como um potencializador do teu trabalho ser citado no futuro. Portanto, por mais que os jornais estejam ainda preocupados com esse tipo de falta de ineditismo, de fato não há motivo para, a minha opinião é essa, não é? Não há motivo para não aceitar esse tipo de trabalho. Mas há trabalhos que nunca serão aceitos de forma nenhuma, e eles estão lá, disponíveis, e ainda que os artigos não tenham passado por um processo de revisão por pares, eles podem ser incluídos, por exemplo, em revisões sistemáticas e outros tipos de atividades que a gente depende de ter um panorama completo da literatura da área ou do tópico, e que normalmente não teria, porque esses trabalhos não seriam publicados nos jornais, nos periódicos tradicionais. Portanto, eu vejo os pré-prints como esse para mim é o maior benefício. É uma porta aberta para os pesquisadores publicarem esses resultados que normalmente seriam engavetados, não é? E enviesariam a literatura. Publication bias, né? Que é o Exatamente. Eu não sei se vocês quiserem, eu vou tentar compartilhar aqui uma tela. Ótimo. Tá?